Lindos, lindas, galera de todo o nosso país, o nosso Brasil, pessoal que está aqui na sala nos acompanhando. Ótimo domingo a todos. Vamos prosseguir com o nosso Gabaritando Peça, eu e você aí em conjunto, para realmente gabaritar nossa peça, e não apenas a peça. A gente vai gabaritar a peça e também as questões. Você está ligado que o negócio é isso aqui, irmão, é chegar com o pé no peito do fiscal. A hora que você olhar para a prova e falar assim, eu não faço aqui. Eu não me preparei para fazer uma merda dessa, cara. Eu me preparei para fazer uma prova decente, velho. Isso aqui eu não faço. Não, você não vai fazer isso, lógico. Você vai ficar com 0. Mas eu quero que você chegue com a segurança devida de falar, eu sei fazer. Se tiver que fazer o que for, eu vou fazer, vou bater no peito e vou fazer, tá? Vamos dar sequência aos nossos estudos? Belezinha? Então nós vimos aí uma peça legal. Eu apostaria com vocês nessa peça, vou me arriscar aqui falando no Brasil inteiro. Mas uma das peças, vem aqui comigo, uma das peças que eu arriscaria de ser requerido nesse exame seria anulatória. A ação anulatória é uma peça interessante de cair. Assim como eu também entenderia que embargos à execução fiscal também seria uma matéria interessante. Caio, exceção. Eu não sei se é muito da visão da GV a exceção, mas também pode ser uma boa pedida. Tá? Então, anulatória, embargos ou exceção, eu creio que seriam peças bem interessantes. Recursos, não vejo como perfil da GV. Se cair, já levanta a mão para o céu e faz assim, porque eles vão ter que te dar toda a tese. Vocês tiveram aula já de recursos, viram que é uma coisa muito simples, está tudo no próprio Código de Processo Civil, todo o esquema, quer dizer, sabe? Então, efetivamente, se cair seria ótimo. Agora, eu acho que uma inicialzinha aí, dessas ações, ou até mesmo a questão de um direito de petição da exceção seria bem visto, tá? Vamos analisar mais uma peça juntos, querido? Vamos lá. Olha aqui, em julho de 2011, o município de Maringá promoveu contra o Partido do Trabalho Social, regularmente registrado perante o TSE, execução fiscal na qual era cobrado imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, referente aos exercícios de 2009 e 2010, relativo ao imóvel pertencente ao partido político, e aí vou passar à frente, localizado na região central de Maringá e alugado a terceiros. Os recursos advindos da locação do imóvel são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo PTS. O executado foi devidamente citado e intimado da penhora, levado a efeito sobre um de seus automóveis. Considerando a situação hipotética apresentada, elabora a medida judicial cabível para a defesa dos interesses do PTS. Então nós vamos voltar a fazer o mesmo esquema. Vamos grifar o que vem a ser mais importante. Então isso aconteceu em julho de 2011 e o município é o município de Maringá. Ele promoveu contra um partido político, o Partido do Trabalho Social, que é regularmente registrado perante o TSE, uma execução fiscal, na qual era cobrado o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o nosso IPTU, referente aos exercícios de 2009 e 2010, relativo a imóvel pertencente ao partido político. Apesar de ser pertencente ao partido político, ele está alugado a terceiros. Os recursos que são advindos da locação do imóvel, eles são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo partido. Veja que o executado ele foi devidamente citado e já foi intimado da penhora que foi sobre um dos seus automóveis. Se aparece uma peça dessa para você, filho, putz, grilo, você olha, você dá vontade até de chorar, né? Você fala, nossa senhora, caraca, irmão, Deus é bom, né? Aí você olha e fala assim, passei, velho, né? Eu passei. Galera, então, diante desse quadro que nós vimos aqui, qual que seria a peça adequada? Lembre-se que ele foi
Aí o cara, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Isso acontece muito com o ser humano na segunda fase. O cara tá lá, leu tudo, aí o cara tá no banheiro, né? Aí ele escuta assim, cara, se viu essa declaratória, tá pesada, hein? Aí você olha para a questão, você vai confiar naquela besta fera que estava no banheiro e não no seu taco que você estudou. Você fala, cara, mas o cara foi citado da execução, velho. Eu jurava que era embargos, bicho. Ah, mas agora eu vi as pegadinhas, velho. Quer ver? Agora eu percebi o esquema. O cara foi citado das próprias execução. Mas acontece que ele precisa da declaração da inexistência da relação jurídica, já que se trata de uma imunidade. Porque ele não vai poder pleitear a imunidade assim, velho. Então ele precisa primeiro do provimento jurisdicional. Cala a boca. Não tenta justificar o erro do outro na sua peça. Você sabe qual é a peça. Então a peça cabível qual é? Anota aqui, embargos à execução fiscal. Ora, você sabe que o fundamento dos embargos reza lá no artigo 16 da lei 6830 de 80, bem como o artigo 282 do CPC. Gente, vamos voltar um pouquinho no nosso problema, para a gente tentar analisar a questão do endereçamento. Bom, foi o município de Maringá, certo? Que promoveu a ação, a execução contra o partido político. Nesse caso, o que você vai colocar? Bom, eu sei que nessa situação, lá não sei nem se tem vara das execuções fiscais, não é isso? Então você endereça para o excelentíssimo senhor doutor, eu estou abreviando, você sabe que você não pode, hein? Juiz do quê? De direito do anexo fiscal da comarca de Maringá. Mas, professor, se eu colocar, eu moro, professor, aqui em Maringá, eu sei que aqui tem vara das execuções. Você que mora em Maringá, filho. Agora, quem está em Tocantins não sabe disso. A prova é âmbito nacional. Então, você sabe que toda localidade, ela tem, por exemplo, pode não ter uma vara de execução, mas ela tem um anexo de execução, um anexo fiscal que cuida só de processos fiscais. Toda a comarca tem. Então, você manda para o juiz de direito do anexo fiscal da comarca de... A não ser, lógico, no caso do problema indicar qual era o juízo das execuções. Lembre-se que nesse caso, essa peça por si só, embargos, você ao realizar o endereçamento, então você está fazendo lá o endereçamento, certo? Então você fez lá para o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, do anexo fiscal da comarca de Maringá. Quando você faz o seu endereçamento, você vai pular aproximadamente umas 3, 4 linhas e vai colocar distribuição por dependência a execução fiscal número. Distribuição por dependência, execução fiscal número. E aí você vai começar a qualificação. E veja que você vai ter que qualificar um partido político. Lembre-se que a qualificação do partido político, então você vai colocar lá, Partido do Trabalho Social,
pessoa jurídica. De direito privado, devidamente inscrita no registro, no direito do trabalho, conhecido como registro civil das pessoas jurídicas da capital federal ou do Distrito Federal, sob o número Estatuto Social registrado perante o... Anotem aí para a gente poder prosseguir. Lembra que todo partido político, ele tem que ter necessariamente registro, de acordo com a lei de organização dos partidos políticos, ele tem que ter registro perante o registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal, da capital federal. E o Estatuto Social, para fins de regularidade, não para fins de existência. O que vai conferir existência é o RCPJ, mas o que vai conferir a regularidade é o Estatuto perante o TSE. Então, Estatuto Social registrado perante o... Vamos passar à frente. Tribunal Superior Eleitoral, sob o número. Você pode colocar, inclusive, inscrição. Eu vou abreviar, você não abrevia. Ah, mas o partido tem CNPJ? Óbvio. Para fins o quê? Fiscais e pelo fato de ser uma pessoa jurídica. Com sede na... bairro, estado, cidade, estado, por meio de seu advogado, que esta subscreve. Aí você continua naquela mesma sequência que você sabe, e aí você vai opor os presentes embargos à execução fiscal que lhe move a municipalidade de Maringá. Você pode tanto qualificar, se você assim desejar, mas a GV ela não pode te dar errado, porque quando se promove a execução fiscal, a própria municipalidade já está qualificada. Então você pode colocar já devidamente qualificada. Nos autos da execução fiscal. Aí prossegue lá. A pessoa, seu representante legal, aí vai. Pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos, 2 pontos. Fatos, você vai transcrever o quê? Os fatos, o problema por si só, utilizando a terminologia correta. A terminologia correta, embargante, embargado ou embargada. Beleza.
Aí você vai ter que entrar na parte da tese jurídica do direito. No direito, você deve inicialmente tracejar os aspectos do imposto que está sendo cobrado. Então, alocar o que vem a ser tratado. Está se tratando o quê? De IPTU. Então, você fala sobre o IPTU. Fala que trata-se de um imposto previsto na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 1º, e também previsto no próprio Código Tributário Nacional. Entre os artigos 32 a 34, que fala a respeito do IPTU. E a partir daí, você, depois de dar o start do seu direito, você vai começar a falar a respeito que as entidades estabelecidas no artigo 150, inciso 6, letra C, podem gozar da chamada imunidade tributária, no que tange aos impostos, isso engloba, obviamente, o IPTU, desde que tais entidades atendam os requisitos que estão previstos no artigo 14 do CTN. Que requisitos são esses? Então, essas entidades não devem distribuir qualquer parcela de suas receitas tem que aplicar toda a receita recebida no país e tem que manter uma regularidade fiscal. Só que é óbvio que aqui está se falando do partido em si, né? Da entidade, e não do imóvel, que é locado a terceiros. Só que nós temos uma súmula que diz respeito a isso. Nós temos a súmula 724 do STF, que determina que mesmo quando alugado a terceiros, permanece imune aos impostos, desde que as entidades cumpram o quê? Estas finalidades. Então você vai fazer aquele nexo de causalidade, mostrando que o partido é um partido que cumpre devidamente as exigências estabelecidas em lei, e que, para tanto, de acordo com o que determina a súmula 724, existe a possibilidade de estender a imunidade tributária, inclusive para os imóveis quando locados para terceiros, desde que o valor seja aplicado no próprio funcionamento da entidade, no cumprimento das atividades essenciais. Veja que o nosso problema, ele diz isso. Ele diz que mesmo sendo locado a terceiros, os recursos da locação do imóvel, eles são o quê? Aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo partido. Então, portanto, ele faz sim jus ao benefício imunizatório. Falando disso, você efetivamente vai abrir um tópico específico para fins de concessão do efeito suspensivo. E dentro dessa concessão do efeito suspensivo, você vai embasar, nos termos do artigo 739-A, parágrafo 1º do
CPC. Em base, o efeito suspensivo aí mostre efetivamente que, se a execução fiscal não for suspensa enquanto o mérito não está sendo observado, que isso pode acarretar grande prejuízo, já que um dos automóveis da entidade encontra-se o quê? Disponível a penhora. Depois que você fez toda essa parte de identificação da concessão do efeito suspensivo, você vai determinar que, nos termos do artigo 9º da Lei 6830 de 80, que os presentes embargos encontram-se garantidos. A garantia do juízo de execução. Você vai... Mas, Caio, tem uma súmula, e aí a galera se confunde, a súmula vinculante 28. Essa súmula aplica-se nesse caso? Não. Por que não? Porque essa súmula, ela ocorre para discussão da ação judicial que visa discutir a exigibilidade do crédito. Aí não se está discutindo a exigibilidade do crédito. O crédito já foi exigível. Ele está na fase de execução. Então é plenamente cabível a determinação da existência de garantia. Necessariamente. Então eu tenho que provar que existe garantia juntando o quê? A intimação da penhora. Dizer que os presentes embargos encontram-se então garantidos. A partir daí, que eu verifiquei que os presentes embargos, eles encontram-se garantidos efetivamente, eu faço o quê? Bom, eu passo para a parte do nosso pedido. O que eu vou pedir primeiramente? Que exista a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 739-A, parágrafo 1º do CPC. E você alega o porquê você deseja que o efeito suspensivo seja dado. Você quer que os presentes embargos sejam recebidos e processados por dependência à execução fiscal. O que mais você quer? Você pode colocar nesse caso a procedência do pedido e determinar o porquê que você quer, desconstituindo a CDA e anulando a própria execução fiscal, e requer inclusive o levantamento o quê? Da penhora, liberando o bem dado em garantia. O que mais que você pede? A intimação da embargada e a condenação em custas e
honorários. Faz um pedido simples, não precisa ser muito extenso, desde que contenha todos os dados importantes. Fez o seu pedido, identificou os itens principais, aí você vai necessariamente, depois de analisar isso, você parte para a fase das provas, valor da causa, e o termos em que pede deferimento. Local, vírgula, data, nome e assinatura do advogado. OAB, número, beleza. E corre para o abraço. Vem a nota da GV, o valor da peça. Vamos colocar, para não ser muito nojento, 4,8. Aí o cara olha assim e fala, caraca, mano, preciso só do quê? De uma questão, para poder... Tá aprovado. Não, professor, eu quero acertar 9, porque eu quero sair na Veja. Quero dar entrevista, inclusive. Cala a boca, velho. 6 é 10, irmão. 6 é igual a 10. O negócio é você ser aprovado. Não ficar com cara de coxinha no exame depois, aparecendo lá, se acabando em lágrimas. Evita a expressão coxística. Eu vou desenvolver uma camiseta e vou começar a vender no coxinha. Entendeu? Vai ser uma expressão assim. Um riso aqui, no coxinha. Para você, efetivamente, não ficar com cara de coxinha na resolução da prova. Certo, filho? É um negócio esse aí. Aí você fala, bom, fiz a peça, tô zerado. Agora eu preciso de uma questão, né? Preciso só de uma questão. Aí aparece para você essa questão. Aí você fala, caraca, velho, vamos lá, time! Fisco Federal autuou determinado contribuinte, pessoa física, pela ausência de recolhimento de R sobre valores recebidos a título de doação, no qual foi recolhido o IT, na verdade CMD, né? Ficou MCD aqui, é CMD. O contribuinte não recolheu por entender se tratar de bitributação ilegítima. Comente o assunto fundamentando. Você fala, então, estava indo bem. Foi bem pra caraca na peça. Os putos começaram a zoar nas questões, velho. Você fala, irmão, cara, velho, aí o cara foi autuado, a pessoa física, por ausência de recolhimento de R, sobre o valor recebido a título de doação, o cara já recolheu o ITCMD, velho. E ele não recolheu, por entender se tratar de bitributação ilegítima. Fi, pensa comigo. Você já imaginou efetivamente se toda e qualquer doação de dinheiro não fosse tributada de imposto de renda? Pensa a festa no AP.
Pensa, a like a movie, pensa, a zona que seria. O que você vai fazer, filho, na empresa? Você tem rendimento? Não, recebi tudo em doação. Recebi doação, ó, foi doado, todo o valor foi doado. Não, eu pago em TCMD, é óbvio, TCMD, o valor da alíquota, o máximo que pode chegar a alíquota pela resolução do Senado Federal, qual é? 8%, a alíquota máxima de TCMD é 8%. Qual é a alíquota de imposto de renda, irmão? Você tem a alíquota progressiva, mas você pode chegar aos maravilhosos 27,5%. Então, nesse caso, filho, resta razão aí ao contribuinte? Não, filho. Não. Então, nesse caso, ele foi autuado pela ausência do recolhimento de imposto de renda. O que eu te aconselho como estruturar uma resposta dessa? Primeiro, você tem que explicar quando e o porquê incide o... Primeiro, você vai ter que explicar os dois impostos. Você vai ter que efetivamente falar de imposto de renda, trata aspectos de imposto de renda, vai falar a respeito da incidência e dizer o seguinte ainda, que lá no artigo 43 a 45 do CTN, diz efetivamente que o contribuinte deve recolher o imposto de renda quando existe a disponibilidade jurídica ou econômica do conceito de renda. Além do que, a Constituição Federal, lá no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º, vai determinar que o imposto de renda, ele se rege pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade. A generalidade pode atingir a todos os rendimentos. A universalidade pode atingir a todas as pessoas. E nesse caso, o rendimento obtido a título de doação gera acréscimo patrimonial. Gerando acréscimo patrimonial, ele deve recolher, sim, o imposto de renda, dentro da determinação expressa na lei e no regulamento do imposto de renda. Além de ter que pagar o imposto de renda, ele também deve recolher o ITCMD incidente sobre a doação. E você vai explicar que os fatos geradores são distintos. Uma vez que os fatos geradores são distintos, vem aqui comigo. Uma vez que os fatos geradores são distintos, não há o que se falar em bitributação ilegítima. Seria uma bitributação ilegítima? Primeiro você tem que analisar o que é bitributação. Quando dois entes cobram um tributo sobre o mesmo fato gerador. Então você explicando que os fatos são distintos, a incidência por si só passa a ser legítima. Veja, não é o fato. Mas olha, professor, eu até imaginei. Lembre-se, na questão discursiva, você não está a favor de ninguém. Na questão discursiva, você será avaliado pela análise legal e jurisprudencial conhecida. Você não tem que defender contribuinte na questão. Você tem que defender a lei. Você deve cumprir a determinação de caráter legal. Então você deve, nesse caso dessa questão, primeiro, expor os aspectos do imposto de renda. Dizer que o imposto de renda, nesse caso, é um imposto de competência federal. Passa a ser um imposto, coloca as previsões tanto constitucionais
quanto legais do imposto de renda. Não se trata do imposto de renda incidente aí na pessoa física. Então lembre-se nesse caso, que sendo imposto de renda da pessoa física, a legislação aplicável são as leis 7713 de 88 e 9250 de 95, além de ter a regulamentação pelo decreto 3.000 de 99, que é o regulamento do imposto de renda. Pessoa, preciso levar o regulamento do imposto de renda? Não seja ridículo. Seja ridículo. Regulamento de imposto de renda é horrível. O tamanho dele já é o ó. Você não precisa levar isso, você só precisa citá-lo, que ele regulamenta. Lógico, antes disso, você deve determinar o que se prevê na Constituição. No artigo 153, no inciso 3, e também no parágrafo 2º. Determina que o CTN coloca também sobre o imposto de renda entre os artigos 43 a 45. Explica, nesse caso, que a renda, o que se tributa de renda, passa a ser o critério do acréscimo patrimonial. E que nesta situação, o fato gerador, mesmo na doação de valores, é legítimo. E outra, e mesmo que ele tivesse recebido o valor de uma maneira ilícita, também é legítima a incidência. Mas nesse caso, então ele tem que pagar o imposto de renda, então você transcreve todos os aspectos de incidência do imposto de renda e depois você vai tracejar os aspectos do quê? Do ITCMD. Colocar a previsão constitucional, lembrar que o ITCMD também está previsto entre os artigos 35 a 42 do CTN, lembrando que o CTN, ele trata junto dois impostos, tanto o ITCMD como o ITBI. E que neste caso em tela, o fato gerador passa a ser a doação, sendo que a competência do Estado passa a ser aquela do domicílio de quem? Do doador. E que o contribuinte do imposto deve ser o donatário. Aquele que recebe por doação. Vai determinar então que os fatos geradores, eles são distintos, possibilitando a incidência dos dois impostos. E aí, depois que você explicou isso, você ainda tem que dizer que a ausência do recolhimento deverá ter a aplicação de sanção observada nos termos da lei. O cara tem que ser sancionado. Além de pagar, ainda vai tomar uma multa. Por quê? Porque é uma besta fera. É? Paga para largar de ser palhaço. Paga, filho. Paga e bonito. Aí, depois que você escreveu tudo isso, o examinador olha e fala assim, vamos dar 1,25,
juntando com seus 4,8, você tem 10, cacete. Você não sabe fazer conta, irmão? 1,25 mais 4,8 é 10, irmão. Está lá, 1,25 na questão. Mais 4,8 da peça é igual a 10. 10, irmão. Aqui é Corinthians. E ó, me convida para a posse. Certo? Beleza, bonitos? Show de bola, hein? Então vamos para o nosso intervalo. Na volta, prossegue-se a matéria. Aí vai vir o professor Tony Chalub, professor Roberto Monk, cara do Monk. Aí o Roberto falando alguns aspectos importantes da parte de processo civil, para depois eu voltar de novo com vocês e nós fecharmos o nosso gabaritando peça em tributário, beleza? Obrigado pela atenção, até daqui a pouco.